As palavras que tu disses, bem que são de eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser aquele que seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos mostra a revelação de Jesus como pão descido do céu e de sua carne dada como alimento para a vida do mundo. Provocou incompreensão e murmurações entre os judeus. Muitos de seus discípulos também, sem entender, abandonaram Jesus. Ante esta atitude do povo, Jesus, fazendo um pequeno comentário, pergunta aos seus discípulos: acaso também vós quereis partir? Pelo que nos parece, o abandono foi geral. O lugar ficou praticamente vazio, e então era o momento de Jesus animar aos que restavam, e que ele tinha escolhido a dedo. Os 12 apóstolos. Se a resposta fosse negativa, a pergunta pareceria uma exclusão de todos que, deixando Jesus, foram embora. Jesus praticamente lhes diz: vós também sois do tipo pusilânime e covarde, que na dificuldade desanima e foge? Também hoje e agora, Jesus faz a mesma pergunta. Gostaria que não se esquecesse da resposta de Pedro, como fizesse sua. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Veja que a resposta de Pedro tem como sujeito a quem interpelar a palavra Senhor. Evidentemente, não é o mesmo Senhor do ressuscitado, que recebeu o poder, mas indica que as palavras de Jesus têm autoridade, poder e a capacidade de salvar as nossas vidas, e por isso nos devemos submeter a elas.
É preciso que, como Pedro, você tenha a consciência de que não existe em nenhum lugar no mundo outro nome no qual possa ser salvo, senão o nome do poder de Jesus. Suas são palavras que contêm verdade eterna, a única que propriamente pode ser declarada como verdade. É por esta certeza que eu e você temos que acreditar. Pedro nos mostra que ele é ungido, o Filho de Deus. Afirmar que é o Filho de Deus vivo é um ato de fé inusitado entre os discípulos de Jesus, não por aclamá-lo Messias, mas por declará-lo Filho de Deus, aceitando que o Pai é Deus. Assim, Pedro estava disposto a admitir e acreditar nessas palavras que eram palavras de vida. Por outro lado, Jesus pede uma resposta clara a seus apóstolos e Pedro, em nome de todos, dá a única possível para um seguidor de Jesus. Este é ungido do Senhor e, como filho, sabe perfeitamente a vontade do Pai, cujo seguimento é a verdadeira vida. Para os homens de fora, as palavras de Jesus continuam um fracasso. Os homens as escutam não com o espírito de obediência a quem fala a experiência como viva, mas com o crédito de uma razão humana, que se julga independente e absoluta. É o critério de Tomé. Se não vejo, não acredito. Jesus é o vidente que nos declara existirem matizes nas cores e nós somos os cegos que não podem captá-los, negá-los porque não os podemos experimentar. É cerrar-se ao mistério que sempre existe na grande verdade divina. Vemos que Jesus se intitula o Filho do Homem como um caso particular de ser membro da família humana. Isto significa que ele pode ser visto e ouvido como homem, mas com a particularidade de ser representante da divindade, ou seja, a face humana de Deus. Ele sabe como conduzir a humanidade e seu exemplo é paradigma de todos os que desejam viver suas vidas em conformidade com os planos e desígnios de Deus. Até dirá: aprendei de mim, que sou pacífico e humilde em minhas ambições e propósitos. Em nossos dias, a palavra de Jesus tem uma resposta negativa à incredulidade porque é palavra difícil e exige uma submissão prática da vida, não só no modo de pensar, mas também no modo de atuar. Ou pode ter uma resposta positiva como a dada por Pedro. É a fé, mas uma fé não no homem sábio, brilhante, mas na testemunha que conta o que viveu no seio de Deus. A sua palavra está corroborada por obras admiráveis. Se nestas não acreditamos, desaparece o Filho de Deus e só fica o homem Jesus, admirável em palavras e condutas, mas puramente humano, de quem podemos tomar as palavras que nos convêm e descartar as palavras difíceis que trabalham o nosso ideal ou a nossa maneira de vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.